rolou então o regional de Milwaukee e, cara, o meta deu uma mudada cabulosa. Kali Shadow teve um desempenho muito questionável comparado ao que eu esperava. Miraidon Lunala foi o core do torneio. Kaliais, que também pontou, né? O Saluna simplesmente dominou, em que a maioria dos times que estavam altos tinham Iron Hands ou Saluna. E aí foi uma loucura de speed tie entre um monte de pokémons na base 135 e na base 50. E esse time que o Andrew Jing usou, que na verdade foi criado pelo Sheleng Tang, foi assim, um boom que quase ninguém estava esperando, só algumas poucas pessoas informadas, eu não era uma delas. E o meta mudou drasticamente, afetando não só muitos dos cores de Tailwind ofensivos que tinham no meta, em específico o meu time, que é um desses pensados para briga de Tailwind, já que a maioria dos times que foi bem tem um modo Trick Room, como por exemplo esse time de Lunala do Andrew Jing, o time do Dillon tem Kaliais Trick Room, ou mesmo esse time de Rogue tem Farigiraf para dar Trick Room também, ou mesmo um Didi dá um Trick Room, né? O meta mudou, ele mudou de uma maneira complicada e eu tenho estudado muito ele durante a semana, mas vocês vão saber. Sabe, meu final de semana teve muito Pokémon e eu assisti o regional praticamente todo, repensei várias coisas e os impactos disso no meu team build. E hoje, na segunda-feira, eu acordei meio tipo... tenho que me preocupar com isso, mas eu tenho outras coisas na vida, né? E aí eu fui olhar o resto da minha vida, sabe? E eu vi que, nossa, esse feriado fez muito mal pro resto da minha vida, porque, rapaz, o tanto de coisa que acumulou, tipo, coisa de faculdade, e sei lá, eu acho que eu fiquei meio pra baixo também com algumas coisas. Por exemplo, teve uma prova que eu estudei bastante pra ela, e é uma matéria que tem dificuldade, que eu preciso passar logo nela. E eu fui mal na prova de novo, e eu tô meio tipo, eu odeio essa matéria, eu quero passar logo, sabe? Então, não sei, eu acho que hoje eu vou me poupar de VGC e tentar dar algumas organizadas, alguma coisa na minha vida, sei lá. Tentar voltar a fazer exercício físico também, talvez ajude. Mas é isso, boa sorte pra mim. Véi, eu estava fazendo uns testes da versão do meu time, né, do último vídeo, contra esse time de Assault Vest Miraidon com o Lunala, o Saluna da Tang Gang, que outras pessoas também usaram, que ganhou o regional. Cara, azedou. O meu time é horrível. Horrível do nível, tipo, os caras que eu tô enfrentando na Leda, eles estão dando misplay. Eles estão deixando de levar pokémons importantes na matchup e eles estão ganhando. Todas que eu ganhei até agora foram no hacks ou porque o meu oponente se esforçou muito pra perder. Mesmo assim, o rate ainda tá negativo. Ainda tá, tipo, abaixo de 50, né? Então, caramba, velho. Nossa, eu tomei counter de novo. Eu falei que tava bom demais pra ser verdade. Eu falei que ia tomar jambrolhada. Que saco. Assim, não é o fim do mundo. Tem muitos times legais e interessantes disponíveis pra eu dar uma estudada. Só tem aquela frustração de, tipo... Parece que todo o esforço que eu tive pra montar esse time sumiu, sabe? E aí, como eu sou uma pessoa mais devagar, então eu fico pensando, pô, já tem um mês que eu tô treinando com essa dupla de restritos. E aí agora, próximo da data do regional de Santiago, o meu core tomou uma balançada dessa, sabe? Dito isso, eu preciso dizer que eu devia ter previsto isso há umas 3 semanas atrás, quando eu comentei do matchup de Trick Room. Porque o que realmente quebra as pernas desse time é o matchup de Trick Room. É a dificuldade de manter speed control e como que a Clefairy não dá conta de jogar esses matchups se o Kali Shadow realmente bate fofo nesse caso, sabe? Então, tipo assim, talvez migrar para Lunala seja a opção correta. Muitas pessoas no regional migraram para Lunala e eu acho que tá meio claro para mim que eles migraram para Lunala
porque viram que tava. Provavelmente descobriram alguns outros times muito fortes e falaram, ok, é, tá embaçado, vamos ter que repensar isso aqui. E eu já tava, eu acho que eu não comentei nos outros vídeos, mas eu tava apanhando muito pra Landorus Incarnate. E o Salon é pior ainda que o Landorus pra enfrentar. Então, tipo assim, eu tenho opções. Eu posso escolher. Eu tenho três opções, né? Eu posso manter o Kali Shadow, que é o Pokémon que eu queria usar de fato, e tirar o Coraidon e procurar alguma comp de Kali Shadow que faça sentido. Que eu estou um pouco receoso, porque aparentemente o hate é no Kali Shadow mesmo. Então, manter o Kali Shadow talvez seja só um tiro no pé, sabe? Estaria só dificultando minha vida. Eu posso migrar do Kali Shadow para o Lunala e manter a comp de Coraidon, que algumas pessoas fizeram e algumas pessoas aparentemente foram bem com isso. Então, inclusive o próprio Wolf é uma comp dessa, e se ele escolheu, ele que é um advogado do Kali Shadow, escolheu usar Lunala no lugar de Kali Shadow, sendo que ele tá usando Kali Shadow antes nesse slot, quer dizer que eu dormi em algum passo. E que talvez seja aí que eu possa ir. Eu tô gostando um pouco mais dessa ideia, para aproveitar o conhecimento que eu desenvolvi nesse mês. Ou eu posso abandonar e ir para algum desses cores novos, sabe? Tipo, fazer minha própria versão do time do Xiliang, quem sabe. O Justin Tang disse que vai postar um vídeo falando do time, então conteúdo vai ter, mas também vai ter conteúdo para ser counterado, né? Ou eu posso, né, também dentro desse terceiro tópico, procurar algumas outras combinações que me interessem. Por exemplo, se o Saloon e Miraidon realmente são o Chan do meta agora, talvez Kali Ice realmente fique legal, sabe? Eu vou ter que estudar melhor esse meta. O Trick, ele tá, tipo assim... É aquele normal, né? Eu peguei aquela onda do Tailwind absurdo, e quando o Tailwind chega no ápice do absurdo, a galera fala, tanto faz, Trick Room. E eu tava tentando consertar isso com After You e Anchor. Só que assim, do que eu tenho jogado, não dá pra dar Anchor. Todo mundo, pelo menos talvez onde eu tô na ladder, todo mundo leu a team list e falou, ele tem Anchor, eu vou trocar minha Lunala depois que eu dou Trick Room. Assim, eu tô tendo que, inclusive, dar hard read, inclusive. Tá tão consistente que dá pra dar hard read, o que é engraçado. Mas não é por aí que eu quero fazer team build, sabe? Então, rapaz, eu estou numa situação complicada. Eu espero tirar algum proveito disso. Então, depois de uma quantidade significativa de testes, eu testei algumas ideias de times, tipo, alguns outros times de Kali Shadow, alguns times de Kali Ice, e, pô, aquele time que ganhou o regional tá muito forte. Eu não sei exatamente como que ganha dele, mas, pelo menos não com a consciência que eu queria. Mas, a- pelo menos, tipo assim, a gente até achou umas coisas, mas essas coisas perdem muito feio pro resto. Mas até então, aparentemente, Rillaboom com Amungus, uma coisa mais ou menos por aí, é muito bom. Então, sei lá, vamos continuar procurando. Bom, tá foda. Eu, eu passei os últimos dias hiperfixado em VGC, porque eu pensei, o time que eu tava usando não parece ser uma call boa pro regional, o meta mudou muito, eu preciso entender o que fazer. Eu fui testando, eu basicamente testei tudo, e obviamente na medida do exagero, eu fui piorando meu desempenho. Tudo me parece mediano para medíocre e isso foi acumulando muito estresse, até pela quantidade absurda. Tipo, eu com toda certeza passei mais horas jogando VGC nos últimos 3 dias do que dormindo. E, tipo, continuo sem time, por mais que eu tenha algumas opções que eu considere. E, cara, é muito frustrante, tipo,
não só a experiência de, meu time ficou ruim, ou, eu não tenho um time pro regional que tá chegando, mas também a experiência de desespero, de sair querendo achar a resposta suprema para um problema que talvez eu não ache. Tipo assim, eu não sei, eu tô frustrado. Frustrado com eu estar estressando com o jogo. Já tinha um tempo que eu não estressava com o jogo. Beleza, é véspera de regional, mas eu me esforcei para não ter estresse nessa parte. Beleza, eu acho que eu fui muito ingênuo no meu team building, em termos de torcer para não ter um cenário em que o meu time, que era um, entre aspas, anti-meta, ficasse ruim na medida que o meta virasse outra coisa, sabe? Foi ingenuidade da minha parte. Por outro lado, eu esperava, não esperava que, tipo assim, do nada, metade dos times do meta fosse de Trick Room. E que aí o Coraidon e o Kalishado juntos ficaram estranhos. Não é nem só ser Trick Room, ser só Trick Room tá tudo bem. A ideia de que a maioria dos times do meta são Trick Room com Wildguard é, tipo, tenebroso pra mim. E aí, sei lá, eu tive umas conversas, por exemplo, com alguns jogadores. O Agat fez um textão sobre esse tópico, achei bem legal o que ele falou. Sobre não ficar usando times aleatórios achando que isso é uma call. Sobre focar nos bichos que eu acredito que de fato são bons. E várias coisas. Eu não lembro tudo que ele falou, foram muitos áudios e eu tava meio ocupado quando ele falou. E bom, tipo, minha semana foi horrível. Horrível. Porque eu não estou sabendo gerenciar meu tempo das minhas coisas de vida, então, tipo, coisas de faculdade estão sendo só jogadas pro alto, porque eu não consigo sair da hiperfixação com o VGC. Não enquanto eu não sentir que resolvi o meu problema, entende? Só que, pô, eu tô caminhando pro quarto dia já dessa situação, entende? Pra minha alegria, meu Wi-Fi caiu agora. Então não tem como eu jogar na ladder, porque se não fosse isso, eu estaria indo na ladder de novo, mesmo sabendo que, tipo, a minha cabeça está doendo. E muito disso eu acho que quando eu comecei a pensar em VGC, eu comecei a uma vez começou a doer, entende? O saudável é parar. Tipo, eu testei muita coisa, qualquer coisa eu vou com o time do Xiliang mesmo, e é isso, abraço. Mas eu queria muito encontrar um time que eu gostasse mesmo de usar, porque tem tanta coisa no time do Chilene que me incomoda, tanta coisa, sabe? E é isso, não sei. Tipo, boa parte desse meu treino, não vou dizer que foi inútil, porque foi juntando experiência de como os times funcionam, aprendi muitas contas e tudo mais, mas sabe quando certas estratégias só não batem pra você? E essa é uma parada. Cara, eu não gosto de usar Miraidon, é impressionante. Tipo, não, não sei, tipo, não funciona pra mim. Choice items, no geral, eu não costumo gostar de usar. Mas tudo bem. Eu queria ter uma resposta muito boa para esse problema agora, mas eu não tenho. Eu queria saber o que fazer agora, mas eu não sei, sabe? Ah, Bom, eu agora tô numa situação que eu não acho tão legal, mas pelo menos é mais reconfortante. O time do Xilieng é muito bom.
E, tipo, não seria uma coisa ruim usar o time dele. Porque mesmo que as pessoas tentem counterar, as counters conhecidas, nem todas são tão, digamos assim, fáceis de usarem pra counterar esse time. Porque meio que o jeito de counterar é uma parada que, uma vez que eu saiba, eu posso tentar lidar. E algumas outras coisas nem estão no meta direito, então, sabe? Será que os caras vão comitar em descobrir um time secreto que usa aquilo? Não sei, talvez. Mas. E tipo, o matchup dos mais comuns das counters eu já sei como é que joga contra. Então eu tava pensando, cara, se a inspiração não bater, eu vou com o time que vai ser esse mesmo, sabe? Mas eu queria muito não abandonar o Coraidon e o Kali Shadow. Mesmo que eu abandone o Kali Shadow, talvez. Assim, eu queria ou usar o Coraidon ou usar o Kali Shadow, se possível eu queria usar os dois. Pra não ter, tipo, pra poder, tipo assim, aproveitar algum aprendizado, sabe? Mas... né, não sei. Eu fiz um estudo dos times de Coraidon no regional de Milwaukee. E é impressionante, existem muitos poucos, a maioria é repetido. Mas esse time não os times de Lunala Coraidon, por exemplo, não parecem ser a cal, saca? E os times de, por exemplo, Coraidon Kali Ice, eles são interessantes, mas eu não sei até que ponto eles valem a pena, sabe? Mas também eu tenho que dar o direito da dúvida de que eu não testei. Então, sei lá. Tem times interessantes, mas é aquilo. A maioria dos times que eu achei interessantes são times que eu não testei, então eu posso estar só iludido. E, bom, eu não, se pá, não vou testar, porque eu cansei de jogar Ladder. Eu até coloquei um bilhete aqui falando que eu tô proibido de jogar Ladder. Mas é isso. Eu tenho uma semana pra ver se a inspiração de Coraidon bate, e eu acho alguma combinação interessante. Se eu não achar, voltar a decorar matchup de Lunala e Miraidon. Paciência. Bom, eu tenho refletido bastante sobre a questão do time do regional. Eu não quero estressar e tudo mais, mas ao mesmo tempo tá complicado, né, e tal. E eu tô num dilema. Eu não sei se eu aceito usar a Miraidon Lunala e só dou uns toquezinhos diferentes no time pra mudar algumas dinâmicas de matchups que eu queira mudar. Ou se eu desisto desse time... Ou melhor, eu quero usar esse time como plano B e eu queria tentar achar algum outro time mais com a cara do que eu quero. Só que o tempo tá acabando, eu não sei se vai dar. Eu tô meio nervoso, meio apreensivo com relação a isso. Mas ao mesmo tempo, saber que eu tenho um plano B que eu sei que funciona me deixa confortável, vamos dizer assim. E aí, tipo, eu acho que a moral da história é chato tá passando por uma situação dessas. Ao mesmo tempo, eu acho que não é o pior dos casos, entende? E que tem como tudo dar certo. E eu pelo menos quero acreditar nisso. Falta uma semana só e... assim, eu acho que vão existir times muito bons contra esse time do Chilene. E é aquela parada, mesmo que pareçam times muito bons com o time chileno, vou dar um exemplo. Tem uma galera comentando sobre como times de Kali Shadow Terápagos têm um matchup interessante contra o time chileno. Só que, tipo, vamos supor que esse time realmente seja impossível de vencer, o que não é, mas vamos supor que seja. Os times que esse time é fraco são os times que o time do Chileng é bom, entende? E aí a gente vai jogar um xadrez 3, e como é que vai funcionar isso? Entende? Eu não sei, mas eu acho que como a regional tá meio em cima da hora, se pá, o time do Chileng é uma boa. É melhor eu com um time com gameplays estruturados do que ter que inventar a roda de novo, talvez. Acho que faz sentido. Mas eu me proibi de jogar Ladder. Eu acho que eu estressei demais nos últimos dias e... não, a ideia é ser saudável, lembra? Me divertir e tudo mais.
E eu acho que eu vou ter mais espaço para me divertir se eu for por essa opção do Shrine, entende? E é isso.